Olá, amigos! Estamos aqui para dar continuidade à nossa temporada Transtornos de Personalidade. É uma série que vai tratar nós vamos falar sobre os transtornos de personalidade que fazem parte do eixo 2. O eixo 1 são os transtornos clínicos. Nós vamos conversar sobre eles em outro momento, em outra temporada. E o eixo 2 são os transtornos de personalidade. Eles são divididos em 3 grupos. Grupo A, que são as paranoides, as esquizoides e os esquizotípicos. O grupo B são os narcisistas, os histriônicos, os borderlines e os antissociais. E o grupo C, que nós vamos começar hoje, são os obsessivos compulsivos, os dependentes e os esquiva ou evitativos. Tanto podem ser chamados de esquiva como evitativos. Esse transtorno de personalidade, nós vamos falar hoje sobre o dependentes, tá? Dependentes é o primeiro. A prevalência dele na sociedade não é muito alta, não são muitas pessoas que possuem esse transtorno de personalidade. Mas a gente pode considerar que ele existe, né? Ele existe e a gente deve respeitar, deve considerar, porque afinal digamos assim, diminui a qualidade de vida do indivíduo que possui esse transtorno de personalidade, ok? Então, a gente já falou sobre o grupo A, o grupo B, e o grupo C é o grupo mais prevalente na sociedade, exceto este de hoje, que nós vamos falar, que é o dependente. O dependente, ele vai até 0,6% da população, isto é, não é nem 1%. Então, é pouco. Mas, considerando a população mundial, é bastante, né? Então, assim, existe uma necessidade do transtorno de personalidade dependente de excessivo de cuidado. Então, é um indivíduo que precisa ser cuidado, ele é extremamente submisso, ele é aderente ele tem dificuldade da separação, do desapego. Então, ele é um indivíduo que gosta muito de ter alguém próximo, né? De ter alguém pertinho dele, totalmente diferente de outros transtornos que nós já falamos, né? Eles são, digamos assim, eles não são autônomos, eles são dependentes. Então, quais são as principais características desses indivíduos com esse jeito de ser? Porque lembre-se, vou voltar a repetir, personalidade é um jeito de ser, é a forma como eu ajo no ambiente, como eu interpreto o ambiente, como eu me comporto no ambiente, como eu vejo o ambiente. Então, nesse caso, é um transtorno dependente. Então, é um indivíduo extremamente dependente, um jeito de ser dependente, grudento. Então, ele tem dificuldade de tomar decisões, ele precisa do conselho de várias pessoas para poder tomar decisões, digamos assim, reassegurar o que ele pensa ou o que ele acha. Então, ele fica sempre perguntando, né, o que você acha, como que eu devo fazer, que decisão que eu devo tomar, qual será o melhor, né? Então, ele precisa de reasseguramento. Então, essa é a palavra, reasseguramento. Ele precisa que outras pessoas confirmem a opinião dele, a decisão dele, o que ele acha, o que ele pensa. Então, isso significa que ele tem uma dificuldade imensa de tomar decisões, ok? Então, assim, tá dando aqui um probleminha aqui. Então, assim, outra necessidade que ele tem é de assumir responsabilidades para suas áreas, digamos assim, para suas decisões diárias, para todas as áreas da vida. Então, coisas simples como o que comer, onde comer, o que vestir, onde ir, o que fazer, o que ele deve fazer primeiro. Então, ele é extremamente dependente nas situações corriqueiras, né? Trabalho, estudo, casa, relações amorosas. Então, para tudo, ele precisa que alguém decida por ele. Então, dificuldade de discordar de pessoas. Então, ele nunca discorda. Se alguém diz, eu penso assim, ele, é. E se alguém chega, eu acho que você deve fazer isso. Eu acho também. Aí chega outra pessoa e fala o contrário do que a primeira falou, ele vai na opinião da segunda. Então, ele tem uma dificuldade imensa de expressar discordância. Isto, ele não discorda de ninguém, ele diz sim para todo mundo, né? E por quê? Qual é a palavra do transtorno dependente? Digamos assim, o que você não pode esquecer, medo.
tudo gira em torno do medo. Ele tem medo de perder o apoio, a aprovação, o amor, o carinho das pessoas ao seu redor. Então, este é o maior problema do dependente. Ele não discorda da pessoa para não contrariá-la, né? Porque ele tem medo de, se ele contrariar, dele dizer não, dele ter uma opinião diferente, esse indivíduo ir contra ele, ou abandonar, ou rejeitar. Nós vamos ver aqui que realmente essa é uma situação extremamente complexa, porque um indivíduo pode ser, já adiantando, vítima de abuso. Ele pode ser um potencial objeto do abuso, do aproveitamento de outros. Como nós já vimos, no grupo B, tem os antissociais. Os antissociais amam um dependente, né? Alguém que aceita ser objeto, sabe? Que gruda nele, porque aí ele pisa em cima do dependente para ele, né, se exibir. É claro que o borderline não é muito grudento nesse daqui, mas o dependente pode se grudar em outros transtornos de personalidade que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, ok? Então, assim, ele tem dificuldade de iniciar projetos, então se ele tem que começar a fazer uma coisa nova, com as suas próprias, digamos assim, iniciativa, falar o que ele acha, ele tem uma autoconfiança muito baixa. Então, ele não confia nele, ele não confia no julgamento dele, ele não confia na sua capacidade, ele não confia que ele é capaz de decidir alguma coisa, ou que ele é competente para desempenhar algo. Então, ele sempre tem uma tendência a achar que o outro está certo, que o outro está correto, né? E não porque ele não toma decisão, não porque ele não sabe, porque ele tem algum déficit cognitivo, ou porque ele não tem energia, não. É porque ele tem medo de decidir, porque ele tem medo de contrariar. Então, esses indivíduos podem ser objetos de abuso de outras pessoas. Então, pode ser objetos de bullying, né? Ele pode se envolver em relações tóxicas, em relacionamentos conflitivos, em violência familiar, doméstica. Então, assim, esse é um indivíduo muito vulnerável, digamos assim. O dependente também, ele sente desconforto ou desamparo quando ele se sente só. Então, quando ele se sente só, ele se sente desamparado, ele se sente desconfortável, ele se sente incapaz. Então, viver sozinho para ele é muito, muito difícil. Ele tem que viver com alguém, ele tem que ter sempre alguém perto dele, porque ele precisa de alguém para reassegurar a sua identidade. O borderline também tem um pouco disso, né? Nós vamos ver que tem outro transtorno de personalidade, que é o próximo que eu vou falar, que também tem um pouco, mas isso aqui é muito no dependente, é sempre opinião. Ele tem que agradar, ele tem que fazer para agradar o outro, tá? Esse jeito de ser dele pode ser extremamente cansativo para o outro, né? Porque o outro fica cansado de tomar decisão por ele, de decidir tudo por ele. Então, busca urgentemente um novo relacionamento quando um relacionamento se rompe. Então, se ele tem um companheiro e esse companheiro, por algum motivo, vai embora ou abandona, ou há um rompimento amoroso, um término de namoro ou de casamento, imediatamente ele já procura outra opção, ele já procura outra pessoa. Não porque, às vezes pode ser até uma decisão precipitada, mas qual é a necessidade dele? Ele precisa de carinho, ele precisa de amparo, ele precisa de conselho, ele precisa ser reassegurado, né? Ele tem medo da solidão, de estar só. Então, por esse motivo, ele entra em relacionamentos constantemente, né? Não aquele relacionamento exagerado como eu já falei em outro transtorno de personalidade, né? Porque quer ter vários parceiros, né? Como o borderline pode ter isso também, o histriônico pode ter isso. Mas nesse caso é porque ele precisa de alguém para reassegurar, para confirmar quem ele é, que ele está certo, que ele está correto, né? Vai nessa linha, vai nessa direção, ele precisa de alguém para orientá-lo. Quando ele é bem orientado, ele vai, né? Ele vai. Então, existe uma preocupação irrealista com temores de abandono. Então, assim, ele tem medo de ficar por si próprio, a sua própria sorte, né? Ficar sozinho. Ele tem medo dele não dar conta de pagar suas contas, de cuidar dele mesmo, ele tem medo de adoecer e morrer, não ter ninguém para cuidar, ele tem medo de tomar decisões, de tomar uma decisão extremamente errada, uma decisão, sei lá, né, que ele vai se dar mal depois. Então, o transtorno de personalidade dependente,
ele caracteriza assim por pessoas grudentas. Aí você pode dizer, Gilma, mas você falou isso do borderline. O borderline é grudento, mas o dependente é muito grudento também. Só que o borderline, ele é mais uma questão da identidade dele, né, do self dele. Esse aqui é um dependente para tomar decisões, ele é mais inteiro que o borderline na questão do self, mas ele precisa de alguém perto dele. E ele pode incomodar as pessoas que estão ao seu redor, como, por exemplo, um cônjuge, um namorado, um amigo, né? Por quê? Porque eles são grudentos e eles são extremamente submissos, né? Eles se sentem, assim, tranquilos quando alguém cuida deles. Eles se sentem amados quando alguém cuida deles. Então, você imagina você ter alguém sempre submisso a você. Se você não tem um transtorno de personalidade, como, por exemplo, o narcisismo, né, que gosta de se exibir, que gosta, tem pensamentos de grandeza, ou até mesmo o antissocial, então você não gosta de uma pessoa extremamente submissa a você, que não toma decisão sozinho, que não resolve nada só, que precisa do seu conselho para tudo, então isso pode cansar muito outras pessoas. E é interessante que no consultório não é sempre que essas pessoas buscam ajuda. Ou quando elas buscam ajuda, elas não buscam ajuda por causa do transtorno de personalidade dependente. Elas buscam por causa de transtornos, né, de clínicos do eixo 1, né, que nós vamos ver aqui como, por exemplo, depressão. O indivíduo com transtorno de personalidade dependente, ele pode desenvolver depressão, porque ele precisa sempre de alguém. E se as pessoas não estiverem dispostas a ficar com ele o tempo inteiro, atender as necessidades dele, responder as dúvidas dele, então isso pode ser digamos assim, isso pode ser cansativo, e ele pode ficar sozinho, e ele pode ficar triste e desenvolver a depressão. Ele pode também ter transtorno de humor bipolar, ele pode desenvolver ansiedade por não ter segurança que o outro vai aceitar cuidar dele ou não. Ele pode ter ansiedade, como TAG também, transtorno de ansiedade generalizada. Ele pode ter transtornos alimentares e outros transtornos ligados à ansiedade. Então, é um indivíduo que nem sempre vai para o consultório por causa da personalidade dependente, mas ele vai para o consultório por causa de outras comorbidades, né, digamos assim. Muitas pessoas com transtorno de personalidade dependente, elas também são borderline. Então, assim, o borderline, o border e o dependente, eles podem andar juntinhos, eles podem ser amiguinhos, dar as mãos e viverem em comunidade, né? Então, isso pode acontecer bastante, né? Foi feita uma pesquisa muito interessante na Noruega, quando eu estava preparando esse momento aqui para vocês, eu li, né, uma pesquisa na Noruega que fala que o transtorno de personalidade dependente, ele é prevalentemente nas mulheres, ele prevalece nas mulheres. Aí, no entanto, assim, há um questionamento se isso é cultural, porque, afinal, acabamos aceitando mais mulheres serem dependentes dos homens do que homens dependentes de mulheres. Então, nos incomodamos muito quando uma pessoa é dependente, digamos assim, um homem é dependente de mulheres. É mais fácil aceitar uma mulher dependente de um companheiro, né, de um homem, um pai, um irmão, mãe, tio, né? Então, na infância, o dependente, ele tem dificuldade no vínculo, né? Ele é inseguro no vínculo pais, progenitores e cuidadores. Então, na hora de formar o vínculo entre mãe e filho, entre filho e o pai, né? Então, entre o bebê e a formação do vínculo de segurança com outros, com os progenitores e cuidadores, esse vínculo é frágil, ele é, digamos assim, há falhas nesse vínculo. Isso faz com que esses pais passem a ideia para essas crianças de que ser independente é extremamente perigoso, é vulnerável, é perigoso, você pode sofrer, você pode morrer, você pode ser machucado, alguém pode te machucar, então assim, é melhor você ficar aqui, debaixo da minha asa, né, que eu vou te proteger, né, eu vou te guardar. Então isso é muito comum, né, com esses indivíduos, e normalmente esses pais, eles desenvolvem filhos inseguros, né, filhos dependentes deles, né, então, por exemplo, uma mãe narcisista pode criar um filho dependente, um filho frágil, ou um filho border, né, então, assim, fique
a ideia que o pai passa é, fica comigo, né? Fica comigo que você vai estar seguro. Eu te protejo, eu te guardo. Claro, a gente pode falar isso quando a criança é muito pequena, mas aos poucos você tem que ir dando liberdade. Vai, pode andar, a mamãe está aqui perto, né? Pode ir aqui na padaria, que eu vou estar olhando você ir na padaria, né? Fala lá com a menina que você quer falar, né? Eu tô aqui torcendo por você, qualquer coisa eu tô aqui. Então, assim, vai lá falar com a professora, vai resolver o seu problema, de longe que eu te ajudo, né? Qualquer coisa você vem me procurar, eu tô aqui por perto. Então, assim, esses pais, eles não dão autonomia para esses filhos, autonomia emocional, né? Deles experimentarem coisas diferentes, sensações diferentes, experimentar pequenas independências. Então, eles crescem pensando assim, eu sou totalmente incapaz, né? Eu sou incapaz, eu sou frágil, eu sou incompetente, eu preciso da ajuda de alguém, eu preciso que alguém me proteja, né? Então, assim, eu preciso de alguém, eu grudo em alguém, eu sou um grude, ele gruda em alguém, porque ele tem a sensação que se ele não grudar em alguém, ele vai morrer, ele não vai existir, algo de ruim vai acontecer com ele, né? Então ele tem medo, né? Então tenha isso em mente. O dependente, transtorno de personalidade dependente, tem medo. Depois você vai ver que nós vamos falar de um outro transtorno de personalidade, que é o evitativo, né? Que a fobia e o medo é prevalente nele. Mas aqui também tem medo, é um medo de não dar conta de si, de não conseguir se cuidar. Qual é a visão que ele tem do outro? Ele tem uma visão mágica, idealizada, de que o outro é um nutridor, de que o outro é um apoiador, de que o outro é extremamente competente, de que o outro é melhor que ele. Portanto, ele tem uma autoestima muito fragilizada, né? Então, esses indivíduos, os meus cuidadores, eles pensam assim, os meus cuidadores são maravilhosos, eles são perfeitos, eles são impecáveis, eles são muito bons, eu não dou conta, eu não consigo, não vou conseguir cuidar de mim. Eu já atendi no consultório um paciente assim, né? Ai, será que eu vou dar conta? Será que ela vai gostar de mim? Será que eu vou fazer ela feliz? Será que eu vou ser capaz de manter a casa? Sabe assim, as pessoas têm um monte de pensamentos. E aí ele precisa de alguém mais forte que ele acha que é maior que ele, que é mais forte que ele, que é mais inteligente que ele, que ganha mais do que ele, que pode dar segurança e proteção para ele. Essa é a visão que ele tem do outro. Ele também precisa de um self forte, porque ele não tem. Então, muitas vezes, como ele se aproxima, o antissocial, por exemplo, que usa o outro como objeto para a diversão dele, para o prazer dele, não que ele ama o outro, ele usa o outro para o prazer dele, esses antissociais, eles percebem o dependente. De longe eles veem o dependente, é esse que eu vou pegar. Então ele é vulnerável, aí ele já chega alto, né? Na sua arrogância, prepotência, no seu narcisismo. Muitas vezes os antissociais são narcisistas, então eles mostram assim, que eles são bons, que eles são maravilhosos, que eles são capazes, que eles são super inteligentes. Então isso faz com que o dependente grude nele e fica lá, né? Pedindo migalhas de amor, migalhas de afeto. O dependente é bem assim, né? Então, mas não é migalhas de amor como o borderline, é migalhas de decisão, né? No sentido de proteção, de decisão, de não deixar ele morrer, de não deixar ele se perder, né? Que algo de ruim aconteça com ele. Então, as crenças que ele tem, quais são as crenças, no que o dependente crê? Eu preciso de outra pessoa para eu existir e ser feliz. Então, você imagina para uma pessoa assim, como é para ela viver sozinha? Insuportável. Ela precisa de alguém para proteger. Ela tem uma carência, é como se ela fosse uma eterna criança, né? Ela tem essa sensação de eu preciso de alguém. Então eu não posso viver sem um marido, sem um namorado. Então são pessoas que têm um marido, outro, ou um namorado, outro, e não assim um atrás do outro, mas ele tem um, quando ele vê que o relacionamento termina, ele sofre, ele busca o outro. Por quê? Porque ele não consegue ficar sozinho. E não necessariamente é um marido, pode ser um amigo, pode ser um patrão, pode ser um vizinho, alguém com quem ele confia que dá atenção para ele, né? Então,
Imagina um homem assim, ou uma mulher assim, adulto, né, já, né, em idade, sei lá, 30, 40 anos, é mais difícil, né, a convivência com eles, né. Eles têm a sensação, jamais serão felizes a menos que sejam amados por alguém. Então, assim, ele tem dificuldade de se amar e acha que a felicidade dele está no amor de alguém por ele, né? Ele, se eu for abandonado, ele tem a crença, né, que se eu for abandonado, eu morrerei. Então, eu preciso de alguém para eu viver, para ser feliz. Então, então, ele se sente muito ameaçado quando ele é rejeitado ou abandonado. Então, isso é extremamente doloroso e difícil para uma pessoa com transtorno de personalidade dependente. Mas eu separei para essas pessoas e para você que conhece alguém dependente, 3 versos da Bíblia. Olha só, Salmos 73, versículo 26, que diz assim: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Então, olha que bonito, né, esse texto da Bíblia, que traz bastante conforto para quem é dependente. Mas não se preocupe, Deus é a sua fortaleza, Ele digamos assim, Ele fortalece o seu coração. Salmo 121, versículos 1 e 2 diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olha só que bonito, né? Um texto bonito que fala que o socorro vem de Deus, veio de quem fez os céus e a terra, maravilhoso. E Provérbios 19, 21 diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Então, eu termino dizendo aqui para você que é dependente ou conhece alguém que tem esse transtorno de personalidade, que deve confiar no Senhor e que a sua segurança e a sua proteção deve estar no Senhor. Ele é a sua fortaleza, Ele é a sua segurança, Ele é o seu socorro, Ele é tudo que você precisa para hoje, para amanhã, para depois de amanhã, para sempre. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você cada dia, todo dia, até o último dia, até o dia em que Ele voltar nas nuvens dos céus. E todos os transtornos de personalidades não teremos. Teremos personalidades diferentes no céu, mas não com transtornos. Serão personalidades equilibradas, saudáveis. Que Deus te abençoe, hoje, cada dia, até o dia da volta dele. Um abraço.